Ah, eita glória, hein? Jesus é bom, amado. Eu fico feliz com tudo aquilo que Ele está fazendo. Olha, é mais bênçãos que eu tenho para contar do que às vezes uma tristeza ali, outra aqui, outra ali. É muito maior o número das bênçãos. Você está comigo aí? Abra sua Bíblia, Gênesis 24. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, lindo, lindo. Outra coisa, Mateus 9:38. Está surgindo efeito. Está chegando obreiro, tá? Está chegando gente com 20 anos de ministério, com experiência. Imagina só. Nós só vamos sarar o coraçãozinho deles por causa de alguma tristezazinha, alguma mágoa. Mas entenda uma coisa, quando Deus te impulsiona a sair de um lugar, e quando a tristeza ou a mágoa vem, não é para você ficar preso nesse sentimento, é porque Ele está tentando te empurrar faz tempo, e aí você não está entendendo aquilo que Ele está fazendo. Então Ele permite a mágoa, a tristeza vir, Ele permite alguma coisinha acontecer, e cai para cá, nós temos que tratar. Nós vai lá, pega o coraçãozinho, pá, isso, vamos ficar livres dessa alma, né? E tira aquela sujeirinha, e pá, e vamos embora, vamos tocar o barco. Você tem mais para poder fazer. Louvado seja Deus. Quantos não chegaram aqui assim? Então tá chegando, irmão. E eu estou muito feliz com isso tudo, tá? Muito feliz. Muito feliz mesmo. As nossas orações estão sendo ouvidas. Estou com muita cautela, né? Porque a gente tem que entender que no meio de algumas coisas vem algumas coisinhas que tem que... Então a gente tem que ficar de olho em tudo. Então nós estamos... Mas Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Tá? Gênesis 24, eu li até o 28. Então a donzela correu, ressaltou não, né? Bendito seja o Senhor Deus de Abraão. Isso, eu li até o 27, tá? 24, 27. Agora eu vou ler o 28, tá bom? Então a donzela correu e relatou essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual saiu correndo até o poço, ao encontro daquele homem. Quando viu o aro e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras ditas por sua irmã Rebeca, com respeito ao homem e aos camelos, foi ter com ele, pois estava em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor Jeová, por que ficastes aqui fora? Pois eu já limpei a casa, e há um lugar para os camelos. Então veio o homem à casa e descarregaram os camelos, deram-lhe palha, forragem para os seus camelos e água para lavar os pés dele e os dos seus servos que estavam com ele. Logo puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei. Guarda isso, tá bom? Diga comigo: não comerei. Diga assim: como pode? A comida está ali e ele não quis comer. Então diga: não comerei, até que exponha a mensagem da missão que trago. Respondeu-lhe Labão: fale. Então disse: eu sou o servo de Abraão. O Senhor Jeová o cobriu de bênçãos e deu ao meu senhor uma multidão de rebanhos de gado, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho, mesmo na sua velhice, e o pai deu-lhe toda a sua riqueza. O meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, senão irás à casa de minha família, ali tomarás mulher para o meu filho. Então eu disse ao meu senhor: talvez a mulher não queira seguir-me. Ao que ele me disse: o Senhor Jeová, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo comigo e ordenará o teu caminho. Assim tomarás mulher para o meu filho
da minha linhagem e da casa do meu pai. Mas será livre do meu juramento se chegares à minha parentela, a mulher não te for dada. E hoje cheguei à fonte e orei: Senhor Jeová, Deus, o meu Senhor Abraão, orienta o meu caminho no qual eu ando, sim, prospera-o. Eis aqui junto à fonte das águas, eis-me aqui junto à fonte das águas, faze que a primeira donzela que sair para tirar água, e a quem eu disser, rogo-te, dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro, e se ela disser, bebe tu e eu também tirarei água para os teus camelos, essa será a mulher que o Senhor Jeová designou para o filho de meu Senhor. Não tinha acabado de falar no íntimo do meu coração, e eis que veio Rebeca com seu cântaro sobre o ombro, e inclinou-se à fonte para tirar água, e eu disse, rogo-te que me des de beber. E ela com presteza abaixou o seu cântaro do ombro e disse, bebe e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi e ela deu também de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus os pendentes de compromisso na sua face e as pulseiras sobre as suas mãos. E prostrando-me adorei e bendisse ao Senhor Jeová, Deus do meu Senhor Abraão, que tinha me conduzido pelo caminho reto para tomar a filha do meu irmão, para tomar a filha do irmão do meu Senhor para seu filho. Agora, pois, se vós quereis usar de benevolência e de lealdade para com meu Senhor, declara-me, e se não, também diz-me, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, como o Senhor Jeová procede esse negócio, como do Senhor Jeová procede esse negócio, nós não podemos ser a favor e nem contra a sua vontade. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e vai-te, seja ela mulher para o filho do teu Senhor, segundo o que dispôs o Senhor Jeová. E quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor Jeová. E tirou os servos joias dos seus alforjes, objetos de prata e joias de ouro, e vestidos, e os deu a Rebeca, e também deu frutos e preciosos presentes a seu irmão e a sua mãe. Então comeram, beberam e dormiram, e tendo passado a noite, ele e os homens que com ele estavam, levantaram-se de manhã, quando o servo lhe disse, deixe-me ir, o meu senhor, deixe-me ir a meu senhor. Disseram o irmão e a mãe da donzela, fique ela conosco alguns dias, ou pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe respondeu, não me retardes, visto que o Senhor Jeová tem prosperado a minha jornada, despedi-me para que eu volte ao meu senhor. Então disseram-lhe, chamemos a donzela e perguntemos a ela mesma, qual é o seu parecer. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, quereis ir com este homem? Respondeu Rebeca, sim, quero ir. Então despediram a Rebeca, sua parentela e a sua ama, Então despediram a Rebeca, sua parente e sua ama, ao servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, a tua descendência torne-se em inúmeras miríades e possua as portas de todos os teus aborrecedores. Assim Rebeca levantou-se com as suas damas de companhia e montaram nos camelos e seguiram o homem e o servo. Tomando a Rebeca, começou o seu regresso. E Isaque, que morava na terra do sul, regressava pelo caminho do poço de Beer-Lahai-Roi, pois habitava na terra do Negueb. Quando saía ao cair da tarde para meditar, se deteve os olhos e de longe viu quando os camelos chegavam. Rebeca também levantou os olhos e quando viu a Isaque, deslizou do camelo e perguntou ao servo,
quem é aquele homem que se aproxima pelo campo ao meu encontro? E respondeu o servo: é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu, e o servo relatou a Isaque tudo o que lhe acontecera. Então Isaque a conduziu para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca por mulher, e ela o amou. Assim Isaque foi consolado por ela da morte de sua mãe. Pai, obrigado pela tua palavra, uma palavra muito extensiva, precisa, cheia de detalhe, cheia de enigmas que querem comunicar e abrir agora ao nosso coração toda a sua vontade. Meu Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por aqueles que nos ouvem, Pai, que vão nos ouvir agora e daqui um mês ou um ano, através do nosso canal no YouTube. Meu Deus, que a mão do Senhor seja sobre cada um, e que a glória do Senhor repouse sobre nós. Diminua eu, Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado. Oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, Rebeca aqui nessa história é o tipo da esposa que está se preparando e despedindo-se desse mundo mau. Rebeca é o tipo da esposa que está se preparando e despedindo-se deste mundo mau. Qual é a menção, qual é o recado que o Senhor quer trazer para nós, pastor, nessa tarde tão especial? Igreja, prepare-se, o arrebatamento está às portas. Eu vou repetir, talvez isso te amedronta, porque talvez você não tenha certeza daquilo que Deus colocou em você, mas eu vou repetir: igreja, prepare-se, o arrebatamento está às portas. Eu vou repetir a última vez, talvez um número maior de pessoas entenda e glorifique a Deus com isso. Igreja, prepare-se, o arrebatamento está às portas. Querido, isso teria que ser motivação por demais, para alegrar o nosso coração, porque não estamos nessa terra para semente, não estamos nesse ambiente para poder ficar. Um dos acontecimentos que está agora, todo o cenário sendo preparado do anticristo, para poder receber o anticristo, só ainda não aconteceu, porque o Espírito Santo de Deus ainda não tirou a igreja dele sobre a face dessa terra. O anticristo só irá aparecer nessa terra depois que a igreja for arrebatada. Não aparecer de aparecimento, mas de ser revelado ao mundo, porque ele já vai estar aqui, se ele já não o está. O que é anticristo? É o anti-ungido, é aquele que é anti tudo aquilo que Cristo fez. Então o anticristo, o cenário, o sistema político, a moeda, tudo que está ao nosso redor está caminhando para que ele venha e se imponha. Mas porque a igreja do Senhor ainda está aqui, ele ainda não foi revelado. E aí eu entendo que enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não vai ser revelado. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele ao qual no dia em que você levantou a sua mão para Jesus, dizendo: eu entrego a minha vida para o Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, aquele que tomou conta da tua vida, ou vai tomar conta da tua vida hoje, se tu entregar a tua vida para Ele, é que vai pegar a esposa e apresentar ela ao seu noivo. Eu não sei se isso te traz esperança, meu querido,
Mas essa é a função do Espírito, essa é a responsabilidade do Espírito. Então, quando eu olho para o cenário, quando eu olho a Bíblia falando de Abraão, quando eu olho a Bíblia falando de Isaac, quando eu olho a Bíblia falando de Eliezer, quando eu olho a Bíblia falando de Rebeca, quando eu olho a Bíblia falando dos presentes, falando dos camelos, falando dos pendentes, falando do ouro, falando da prata, eu entendo que há naquele cenário toda uma tipologia, que há naquele cenário, aleluia, algo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Não simplesmente uma história, mas uma tipologia perfeita da história de Cristo com a tua igreja. Eliezer, cara, é a tipologia perfeita do Espírito Santo de Deus, daquele que vem fazer todo o trabalho, daquele que recebeu a mensagem, recebeu toda a orientação, e ele vai executar o trabalho segundo aquilo que o seu Senhor havia falado ao seu coração. Ele não se atrasa, ele não mente, ele é preciso, ele carrega provisão, ele faz prova, porque ele entende aquilo que ele carrega. Diferente de nós, que às vezes duvidamos de tudo e de todos e não entendemos aquilo que carregamos. Aí eu fico me perguntando, como pode pessoas cheias do Espírito Santo, ou pelo menos assim o deveriam ser, duvidando daquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer, duvidando que ele pode arranjar um bom relacionamento, duvidando que ele pode arranjar uma boa porta de emprego, duvidando daquilo que ele está fazendo. Ei, querido, o Espírito Santo de Deus da promessa, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz, e ele tem uma missão, aleluia. O Senhor em João disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, antes enviarei o Paracleto, antes enviarei o Consolador, e ele dirá para vocês tudo o que devem fazer, e estará com vocês para sempre. O problema é que você não lê a Bíblia, né, cara? Você não entende dessa promessa, você não conhece essa verdade. E aí por isso, quando o desespero bate, você bate na porta de todo mundo, de menos nos portais celestiais, de menos no novo e vivo caminho. Quando o desespero bate, você fica louco, o que eu vou fazer? É uma conta amanhã que eu tenho para pagar? Ei, no ambiente de Deus já está tudo pronto. E eu tenho aprendido isso às vezes às duras penas. Quando eu deixo de colocar a mão, é ali que Deus está trabalhando. Porque todas as vezes que eu tento colocar a mão, eu comprometo aquilo que eu estou fazendo. Porque a pressa corrompe o diamante. Ele precisa ser lapidado de uma forma melindrosa, genial, com mãos hábeis e leves. E aquilo que eu não posso fazer, quem vai fazer é o Espírito. O problema é que às vezes o receptor da mensagem, aquele que recebe a mensagem, ele está tão tomado, e aí ele precisa passar por um processo de operação. Qual é o processo de operação, pastor? Ezequiel 36. E tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E eu vou dizer uma coisa para você: se tu não tem ouvido a voz de Deus, e se não há sensibilidade mais no teu espírito para discernir entre o bem e o mal, o que eu devo, o que eu não devo fazer, se não há conselho de Deus para a tua vida, pede ao Senhor: Pai, rasga o meu peito, arranca esse coração de pedra e coloca um coração de carne aqui dentro. Eu quero a tua presença. Alai, anderbia, andaraba, shekantui, alai, amandubia, asterbi, rai. Eliezer é um homem piedoso. Em Gênesis 24, 12, ele diz: ó Senhor Jeová, Deus de meu Senhor Abraão, dai-me hoje, peço-te, um bom encontro, e use de benevolência para com o meu Senhor Abraão. Eu disse que todos aqueles que são
debaixo da nossa cobertura ou firmado sobre esse fundamento. A cobertura é boa, mas às vezes ela vai aprender você a crescer, porque não tem lugar para você ir. Então quando você tem uma cobertura, dependendo da cobertura que você tem, você não consegue ultrapassar a cobertura. Não é o nosso caso aqui. Nós trabalhamos com fundamento sólido e nós trabalhamos com uma cobertura retrátil. Uau! Você já era ter dado um glória a Deus, perdeu tempo. Ninguém? Vou dar um glória então. Glória a Deus! Você está impactado ou você está com sono? Você está impactado ou você não está entendendo nada que eu estou pregando? A nossa cobertura é retrátil. Quer uma cobertura retrátil? Filho, quando eu ver que você está crescendo mais que eu, só vou acionar o controle e vou... O meu terraço vai correr para dentro do outro, para deixar você subir. Pegou isso no seu espírito? Todos nós precisamos de uma cobertura espiritual e pastoral. Vou repetir. Todos nós precisamos de uma cobertura espiritual e pastoral. E o que é uma cobertura espiritual, pastor? A própria palavra está dizendo, ela é uma cobertura do Espírito. E quando eu tenho essa cobertura, quando eu entrego a minha vida para Cristo, o Espírito entra dentro de você e você tem ali o auxílio dele, ele fala com você e ele não precisa falar duas vezes. Você já viu quando você aceitou a fé? Lembra do dia quando você levantou a mão para Cristo? Se um homem como eu que estivesse aqui pregando, dissesse, mas planta bananeira, cara, pastor, isso vai fazer bem para quem? Para o irmão que está do lado, você jogava os pés para a parede, andava bananeira e ainda saía andando de mão ainda. Você não quer que eu faça isso aqui agora, né? Eu faço. Faço nada. Mas é o princípio da fé. Como é que você fazia? Você ouvia tudo, você pegava tudo, mas um dia a decepção vem, né? Um dia um problema vem. Um dia as coisas não vão ocorrer de acordo com o que você pensa que deveria ocorrer, né? Talvez o ambiente você fala, não é isso tudo, né? E aí você perde esse lugar. Não é o lugar que perdeu você que perdeu o lugar. Porque aquilo que estava sobre você permanece no mesmo lugar. Pegou no seu espírito? E aí a cobertura espiritual é aquela que ainda fala até hoje. Mas tem pessoas que ouvem assim: Anderson Moura, não faça isso. 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 A voz está longe, mas o Espírito está falando da mesma coisa sempre. Porque eu abandonei o lugar, não o lugar que me abandonou. E aí eu preciso de uma cobertura espiritual, e eu já tenho essa cobertura, pois essa cobertura ela vem pelo Espírito. Glória a Deus por isso. Mas eu também preciso de uma cobertura pastoral. E o nome já diz o que é uma cobertura pastoral. É alguém que te discipula, é alguém que ora com você, é alguém que te dá direcionamento. É alguém que, pega aí Daniel, é alguém que sai de casa, aleluia, pedindo, Senhor, dai-me um bom encontro hoje. É alguém que bate no peito e diz, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, peço-te hoje um bom encontro. Talvez você vai sair de casa e vai dizer, Senhor, Deus do meu pastor Douglas, que tem honrado aquela obra, ao qual eu tenho visto sinais, milagres, prodígios e maravilhas, me dê um bom encontro. Porque talvez você não se acha bom demais naquele momento para dizer que é o seu Deus. Não tem problema você querer andar com o meu Deus. Quando você começar a estreitar intimidade com Ele, você vai sentir que Ele é o seu Deus, e você vai dizer, o meu Deus, o meu Deus. Lá lá e canto e relevas. Então eu aprendo que o Espírito Santo é piedoso. Por quê? Porque Ele intercede por você diante de Deus com gemidos inexprimíveis.
Ele organiza a sua oração. Ele está falando com você: filho, faça, filho, não faça. E eu acho que eu ouço mais não dele do que sim. É a forma que ele tem para me educar, é a forma ao qual ele trabalha comigo. E eu não acredito que vai ser diferente na sua vida. Porque ele não quer me tornar um filho de um aba mimado. Ele quer me tornar um filho de um aba extraordinário. Eu não posso ser mimado, cara. Eu tenho que ser extraordinário. Ei. Será que alguém saiu de casa hoje pedindo: Senhor, me dê um bom encontro? O Espírito Santo é aquele que está incumbido de preparar a igreja para se encontrar com Cristo. Ele está preparando, querido, aleluia. Ele está adornando, Ele está preparando, louvado seja Deus. Aonde Eliezer encontrou a noiva de Isaac? Repita assim: na fonte. Na fonte. E aonde nós encontramos o Espírito? Na fonte. Igreja e Espírito na fonte. Não foi na esquina, não foi no monte, não foi no deserto, foi na fonte. Porque uma esposa de verdade, uma noiva de verdade, uma igreja de verdade, ela anseia pela glória e pela unção do Espírito, pois Ele é a fonte da nossa vitória, Ele é a fonte do nosso milagre, Ele é a fonte que sacia a nossa sede, Ele é a água que mata a sede, Ele é o pão que alimenta, Ele é a nuvem que cobre, Ele é o sol que ilumina, cara, Ele é. E aonde nós encontramos a verdadeira igreja de Cristo? Na fonte. É na fonte que encontramos a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela não está na boca de fumo, ela não está nos bares, a não ser que ela saia para uma missão. A verdadeira igreja de Cristo, ela está na fonte. Eu aprendo também que Eliezer é um homem cauteloso. Ele é cauteloso, pastor, ele é cauteloso. Vai lá no verso 33. Logo puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei, até que exponha a mensagem da missão que trago. Respondeu então Labão: fala, homem. Eliezer, ele é cauteloso. Por quê, queridos? O Espírito Santo, ele não veio receber se não dar. Ele não veio tomar, ele veio preparar a esposa para Cristo. Não é nada forçado, é por consentimento. Não é nada arranjado por acaso, é um encontro ao qual o próprio Deus promove. Não é nada feito às escuras, é tudo feito à luz do dia, é tudo às claras, é a palavra se cumprindo na palavra, é a profecia se cumprindo pela palavra. Quantos de nós, queridos, se tivéssemos um pouquinho mais de paciência, teríamos logrado êxito mais cedo? Quantos de nós, cara? Quantas histórias que eu vi de casamento, fulano casou com ciclano, separou, separou, mas casou com Beltrano, o cara vive feliz da vida. Eu tenho uma história num dos antigos ministérios que eu passei. A irmã recebeu uma palavra: o homem que vai casar com você, ele é assim, assim, assim e assim. Deu tempo, ela conheceu, casou com o cara, a vida dela virou um inferno. Ela: mas Deus me deu uma palavra. Mas quando Deus dá a palavra, Ele continua falando.
Mas mesmo assim, ela insistiu e casou. Anos depois eles vieram a separar. Hoje ela está casada de novo. E se você vê o homem que está com ela, né, Cristina? Você lembra? Tomé, pá. Lembrou? Sintonizou? Professora? Se você vê hoje o homem que está casado com ela, é a descrição da palavra que o profeta havia anunciado. Mas a gente não espera. Às vezes você é afoito. A palavra foi liberada, mas às vezes você foi afoito. Porque pensa que talvez Deus, não tenha a capacidade de fazer aquilo ao qual você precisa. Não, querido. Mais do que ninguém, Deus conhece a sua necessidade. Mas Ele não quer pegar gente ruim para dar para gente boa. Ele quer pegar gente boa e colocar com gente boa. Então Ele precisa preparar você e preparar quem está chegando, quem está vindo. O varão, a varoa, Ele precisa preparar o ambiente, cara. Por que Deus não me colocou num lugar ainda? Porque você não está preparado para estar naquele lugar ainda. Você vai envergonhar o nome de Cristo naquele lugar ainda. Por que eu ainda não ganhei dinheiro, pastor? Porque você é avarento. E aí Deus precisa trabalhar a avareza para te dar a riqueza que já é sua. Pastor, por que eu ainda, pastor, não tive um casamento bacana? Porque você vai precisar morrer para que Deus tire de você aquela que é para você. Você vai ter que dormir, descansa. Por quê? Eu preciso ceder o que é meu para ter parte do que é meu. A costela é sua. A costela é sua, não é do seu irmão, é sua. Você vai precisar ter que dormir. Deixa Deus anestesiar, deixa Deus trabalhar. Ele vai tirar, vai fazer e vai te entregar. Mas você vai ter que deixar sair parte de você. Pegou isso? E talvez Deus vai dar alguém parecido com a gente. Esses dias eu estava na mesa. Eu pedi permissão, para o casal, para poder falar isso. Só não vou falar o nome. O varão falou assim: pastor, eu nunca tive sonho, eu nunca tive visão. Aí a esposa está do lado: pastor, eu sonho, eu tenho visão, eu vejo, é muito claro tudo para mim. Aí eu olhei para a Cris assim, olhei para ele e falei: eles não entenderam nada. Falei assim: sabe por que a gente apregoa? Para não fazer sexo fora do casamento, para não entrar em fornicação fora do casamento, para não ter relação com 2 homens, 2 mulheres, seja lá agora, uma agora, outra depois, porque você vai relacionando com um e com o outro, com um e com o outro. Ciência, amado. Quando que se torna um só? Na concepção, no ato do sexo. Os vasos seus dilatam, dela também, e aí o sangue mistura. O problema de você ter relação com várias pessoas é que quando você despertar, acordar, você não sabe quem é você. Por quê? Tem tanto de outras pessoas dentro de você, que você olha para você e fala: eu não me reconheço mais. É claro, você fez laço de alma com muitas pessoas. E aí o que acontece? Você não sabe quem é você. Quando eu olhei para ele, olhei para ela, disse assim: não é por causa da conjunção, não é por causa do coito, não é por causa da mútua habitação, não é por causa do relacionamento, não é por causa da intimidade. Sabe por quê, varão? O que ela tem transferiu para você. E aí você não tinha sonho, você não tinha visão, você não. Às vezes os dois, um acorda: eu tive um sonho, não, eu também tive. O que você sonhou? Eu sonhei com um caminhão tal, estava assim parado. Oh, eu também sonhei o mesmo caminhão tal, assim parado. E aí fala para mim se você arruma uma desgraça para a sua vida. Não, o pastor não entende, né? Não é assim, Zé? O pastor não entende, o pastor, os camaradas tem que ele tem um parafuso a menos, né? Não sabe o que eu passo. Não, irmão, permanece firme no propósito.
Deus vai promover o encontro e Deus vai dar vitória. Foi assim com homens de Deus, vai ser assim com você também. Vocês vão ter que assistir o culto das 7 horas. O Espírito Santo é pontual. O Espírito Santo, ele tem uma grande persuasão. Ele sabe como falar. O Espírito Santo, ele cumpre o caminho. Ele não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Ele vai cumprir o seu propósito. Tanto aquele que o tem, como ele fala só do esposo. Quando Eliezer chegou, ele não falou dele, ele falou do esposo. O esposo é assim. O esposo tem isso, o esposo adquiriu isso, e o esposo, eu estou aqui por causa dele. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando? Eu só estou dentro de você por causa dele, que está te esperando lá em cima. Eu só estou ainda dentro de você, porque ele está te esperando lá em cima. Ei! Ele está te esperando. E é por isso que ele fala só do esposo. É por isso que falamos de Cristo, cara. É por isso que apregamos Cristo, não por partidarismo, nem por nos vangloriar por isso, porque nós sabemos que Cristo é a proteção, Fabiana, para a igreja. Mas só que nós precisamos mudar de fase, cara. Você está agarrado ainda no joguinho da salvação. Ele já mudou de fase há muito tempo. Jesus nunca pregou salvação. Jesus sempre pregou o evangelho do reino de Deus. E o que é o reino de Deus, pastor? Primeiro a Bíblia diz que não é, eu acho que é 14, 17 de Romanos, ou 17, 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E depois ele diz o que ele é, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, quando nós somos acessíveis ao reino de Deus, nós somos acessíveis à justiça, à paz e à alegria do Espírito Santo. É um degrau que a gente vai subindo nele, cara. Oh, meu Deus! Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Coloque de pé. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, querido, se você tem o reino de Deus, aonde está o reino de Deus? Alguns vão dizer, ele está ali, ele está aqui. Não, o reino de Deus está dentro de nós. E se o reino de Deus está dentro de nós, eu tenho acesso, eu tenho acesso à justiça de Deus. Se eu me firmei no degrau da justiça de Deus, eu tenho paz. E quem tem paz, meu querido, é inevitável não ter a alegria do Espírito nele. É esse o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Agora pega uma coisa no teu espírito. Quando Eliezer chega na casa, ele prepara a noiva na casa dos seus pais. Quando Eliezer chega na casa, ele não leva ela para lá, para prepará-la. Então não tem outro lugar de preparação, não tem purgatório. Não, se não deu aqui, o Senhor vai ter misericórdia lá no céu. Não, a noiva é preparada na casa. A noiva se prepara na casa, adorna na casa, santifica na casa, veste na casa, recebe os dons na casa.
Manifesta o fruto do Espírito na casa. Glorifica na casa, exalta na casa, busca na casa, pois é na casa que somos preparados. Uma coisa te peço. Pessoal, não deixa eu pregar, rapaz. E vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Agora deixa eu dizer para você. Fica conosco 10 dias. Um pouquinho mais. Ao Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui pelo mandato do meu Senhor. E aquele que saiu da casa do seu Senhor para vir fazer o trabalho está assim. E o Espírito diz: vem. E a noiva diz: você não lê Bíblia, né, cara? E o Espírito diz: vem. E a noiva diz: hein? E quem quiser e beba de graça da vida. Água da vai ler Bíblia, crente. Vai orar, irmão. Para de perder tempo na rede social e vai buscar um lugar com o papai. Ó, libera ela que eu preciso ir voltar para o meu Senhor. Deixa eu dizer para você, não dá para segurar não, querido. O Espírito Santo tem pressa. Ele quer voltar para o seu Senhor. Pois ele saiu de um lugar para fazer uma missão. E na hora que essa missão for cumprida, na hora que a casa aceitar os dons, na hora que a casa aceitar o ouro, aceitar a prata, porque Deus tem derramado ouro e prata na sua casa, está na hora dele partir. E ele vai partir. Mas e se ela não quiser ir? Ninguém vai forçado para lá. Você vai ter que querer ir. Então deixa eu perguntar para ela. Noiva do Cordeiro, você quer ir? Eu vou perguntar mais uma vez. Noiva do Cordeiro, você quer ir? Tem alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Aleluia. Traz aqui, Daniel, aplaude ao Senhor. Pertinho aqui, Daniel, fica com ele aqui, ó. Tem mais alguém que quer ir? Tem mais alguém que quer trazer conserto para a sua vida? Conserto para a sua casa? Tem mais alguém? Quem quer ir? Sabe por quê? Para ir para lá vai ter que querer sair do ambiente que está, para ir para o ambiente do esposo. Pegou no seu espírito? Estenda as mãos para cá. Pai, graças eu te dou pela vida do teu filho. Cobre ele com o teu manto, o teu sangue e o teu poder. Eu entrego ele em tuas mãos. Tu és sabedor de tudo e o nome dele já está no livro da vida. Ele está te recebendo hoje como o único salvador da vida dele, confessando ao Senhor diante dos homens que a glória do Senhor repouse sobre ele, que seus pecados lhe sejam perdoados. Dê-lhe vitórias físicas, psicológicas, sentimentais e espirituais. E que todo mal, em nome de Jesus, eu ordeno agora, sai! Em nome de Jesus, que a glória de Deus esteja sobre a vida desse filho amado. Eu oro por ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. O meu ser, de dentro pra fora, De dentro e pra fora, transforme o meu
coração. Já estou atrasado, tá? Acabou o culto aqui. Não pode ficar ninguém, tá? Vocês vão ter que sair para que os outros... Já tem gente chegando aí, tá bom? E nós acabamos de movimentar e ajeitar todo o ambiente para o próximo culto, amém? Essa palavra gerou esperança no teu coração? Quantas já geraram? Então dá uma resposta para ela. Quantas palavras você precisará ouvir, cara? Dá resposta para ela. Diga assim: eu sou a resposta. Pai, graças eu te dou por cada um. A palavra entrou no coração. Eles vão prestar conta do Senhor por elas. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um dos meus filhos, do menor ao maior. Sejam eles tocados pela tua presença. Tenha um fim de semana abençoado, um resto de noite maravilhoso. Uma segunda-feira disposta, cheia da graça, da unção e do teu poder. Meu Deus, dá fome e sede da tua presença. Faça esse crente ler a tua palavra, Senhor. Dê a ele fome, o anseio de fome e sede da tua presença. Em nome de Jesus eu oro e o abençoo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam em uma só voz: até. Comunidade de fé, Abba Pai, vai cuidar da sua preciosa vida. Deus abençoe. Oh! Glória!